Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, hoje eu queria conversar com você sobre uma mulher bem conhecida, uma mulher que está presente em quase toda a Escritura. Queria falar com você sobre Sara, que no primeiro momento o seu nome era Sarai. A primeira vez que Sara aparece nas Escrituras é no capítulo 11 de Gênesis. A partir do verso de número 26 diz assim: Viveu Terá 60 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naó e a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naó tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e de Naó, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, e foram para a terra de Canaã. Foram até Arã e ali ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, a primeira vez que nós vemos mencionar o nome de Sara, ela era Sarai. E a primeira informação que nós temos do texto é que ela era estéril. Parece que nos faz o entendimento que desde o início do casamento já perceberam que ela era estéril. Porém, existe uma outra característica que Sarai tinha, que ela era uma mulher extremamente bonita, muito bonita, uma beleza que não era uma beleza comum, era uma beleza que permaneceu apesar dos anos. Aqui nesse episódio, quando eles estão em Arã, e quando eles, capítulo 12, no primeiro versículo, que o Senhor aparece a Abraão, que ainda era Abrão, e diz para ele sair dali daquele lugar, o Senhor aparece a ele e ele ainda tinha 75 anos. Sara era aproximadamente 10 anos mais jovem que Abrão, então ela tinha 65 anos. Era uma mulher de 65 anos, mas era uma mulher que ainda tinha muito vigor e era uma mulher de muita beleza física. Quando eles saem daqui, o Senhor diz que vai abençoar quem abençoar Abraão, vai prosperar a vida de Abrão, vai fazer na vida de Abrão segundo a promessa. Mas chega um momento que Abrão de repente começa uma fome lá em Canaã, e Abraão, o versículo de número 9 diz assim: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe, ou seja, sempre subindo. Mas o versículo 10 já nos informa que havia uma fome ali naquele lugar, e Abraão desceu para o Egito. O texto não informa Abraão perguntando ao Senhor, Abraão orando ao Senhor, perguntando se era a vontade do Senhor que ele descesse ao Egito. No entanto, ele vai ao Egito por causa da fome. E Sara, sua mulher, e aos 65 anos, deixa o conforto da sua casa, deixa o conforto do lugar onde eles estavam habitando em Arã, que já tinham saído de Ur dos Caldeus, e aos 65 anos, essa mulher segue Abrão para onde o Senhor o colocar, ou para onde ele for. Porque aqui no Egito nós não vemos a indicação do Senhor mandando Abrão ir para o Egito. Mas Abrão vai e Sara vai junto. Uma das principais características que nós vemos em Sara, que é observada até mesmo pelos homens de Deus que escreveram as Escrituras, no caso Pedro fala que Sara é uma esposa exemplar. Era uma mulher que respeitava seu marido, era uma mulher que levantava o seu marido, que ajudava o seu marido, ao ponto de chamá-lo de Senhor. Pedro menciona isso a respeito de Sara.
que ainda era Sarai aqui, né? E eles descem para o Egito, e chegando no Egito, Abraão teve medo que aqueles egípcios, ao verem Sara, que era uma mulher extremamente bonita, que era uma mulher de uma beleza sobrenatural, eu posso até dizer assim, há alguns historiadores que querem até explicar a razão dessa beleza, dizendo que ela morava próximo ao Jardim do Éden, por isso ela era tão linda, mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. E Abraão, com medo que os egípcios, ao ver Sara, desejassem Sara, quisessem tomar Sara para eles, ele sugere a Sara que omita que ela é sua esposa, porque Sara, de fato, era meia-irmã de Abraão. Sara era a filha do seu pai Terá, com uma outra mulher que não era a mesma mãe de Abraão. Assim como também Ló, o pai de Ló, o irmão, aliás, de Abraão, Naó, era casado também com uma sobrinha, que era filha de Arã, seu irmão. Tudo indica que era um costume entre eles que era comum. Inclusive, ali em Ur dos Caldeus, quando alguém se casava com uma meia-irmã, o status dessa mulher era muito mais elevado. Ela era uma mulher considerada muito honrada. E esse marido tinha que ter ainda muito mais cuidado e muito mais respeito com essa mulher. E Abraão chega ali naquela terra e teme pela vida dele. E ele pede a Sara que diga que é só sua irmã. Ele omite que ela é sua mulher, ela é sua esposa. E no momento em que Faraó vê Sara e vê aquela beleza encantadora daquela mulher aos 65 anos, eu fico imaginando essa mulher de 65 anos que quando passava ainda chamava a atenção de todos os olhares. Era Sara. Era uma Elizabeth Taylor do seu tempo. Elizabeth Taylor, já na sua idade avançada, ainda era uma mulher muito bonita. E Sara era como essa Elizabeth Taylor, era uma mulher lindíssima. Aos 65 anos, ainda parava o trânsito. E quando Faraó vê Sara, ele manda imediatamente trazê-la para o seu harém, porque também os que estavam ali, os seus conselheiros, os seus príncipes, também ficam encantados com a beleza de Sara. E a Bíblia diz que por causa de Sara, que ainda era Sarai, ele dá muitos presentes a Abraão. Ele dá ovelhas, ele dá gado, ele dá servos, ele dá muitos presentes a Abraão por causa de Sara. Só que, no momento em que ele toma Sara para o seu harém, começam a vir sobre ele e todo o povo do Egito pragas, doenças, pestilências, por causa de Sara. A Bíblia não diz como Faraó ficou sabendo que Sara era mulher de Abraão, mas ele percebe alguma coisa errada, ele entende que ela é mulher de Abraão. E ele manda chamar Abraão. E ele diz para Abraão que por que ele fez isso? Porque para aquele povo, eles podiam matar o marido para ficar com a mulher, mas eles não podiam cometer adultério. Eles acreditavam que o adultério era mais grave do que o homicídio. Então, e Abraão conhecia a lei dos povos da época, o costume dos povos da época. Por isso ele faz isso. Mas, ao mesmo tempo, Abraão, que era o pai da fé, e o Senhor que havia dito, eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te abençoar. Ou seja, o Senhor afirma um cuidado que ele vai ter com Abraão. Mesmo assim, Abraão chega naquele lugar e ele vacila na sua fé. Todos nós podemos vacilar na fé em algum momento. Todos nós podemos em algum momento errar na nossa caminhada. E assim foi com Abraão, porque Abraão era homem igual a mim e a você, ser humano igual a mim e a você. Sara, no entanto, é uma mulher que mesmo seu marido pedindo isso, ela correndo o risco de terminar na cama de Faraó e até talvez de outros, ela se submete à vontade do seu marido, o reconhecendo como cabeça, o reconhecendo como líder da sua vida.
Sara tinha em Abraão uma liderança confiável. Ela confiava em Abraão e ela sabia que Abraão sempre ia ter o melhor para ela, porque ele era marido e era meio irmão dela. O cuidado dele com ela deveria ser um cuidado duplo. E Sara confiava em Abraão e ela se submete a isso. E aqui nós vemos algumas coisas que aconteceram aqui nesse episódio. Primeiro, quando nós não estamos na vontade de Deus, nós acabamos prejudicando quem está perto de nós. Quando nós saímos do lugar que o Senhor manda e vamos para um lugar que o Senhor não mandou, nós acabamos prejudicando quem está perto de nós. O simples fato de Abraão estar ali, e porque ele temeu, e porque ele omitiu que Sarai era sua esposa, e apenas disse que ela era sua irmã e pediu que ela confirmasse isso, trouxe sobre aquele povo pragas, trouxe sobre aquele povo pestilência, trouxe sobre aquele povo maldição. Porque quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós acabamos prejudicando os que estão próximos de nós. Daquele lugar também, Abraão e Sara levam muitos presentes. Quando o faraó descobre que ela é irmã dele, chama Abraão, Abraão confirma, ele manda que eles vão embora, mas ele manda que eles levem tudo, ele não tira tudo que ele deu a Abraão. A Bíblia diz que ele abençoou tanto Abraão, que ele já foi ficando rico com a bênção que ele deu. Versículo 16 do capítulo 12 diz: este por causa dela tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão já ficou bem próspero ali naquela terra. E Faraó não toma isso de volta. Ele deixa que ele vá embora com todas essas coisas. E aqui nós já vemos alguma coisa que vai marcar a vida desse casal. Aqui, entre esses servos e servas que eles ganham, vai uma serva pessoal que com certeza Faraó deu para cuidar de Sara. E essa serva pessoal é Agar, que mais na frente nós vamos falar um pouco sobre esta serva. Certo é que eu quero que você lembre nesse vídeo de hoje que quando nós fazemos escolhas erradas, quando nós tomamos decisões que não são direcionadas pelo Senhor, de alguma maneira nós prejudicamos quem está próximo de nós, quem está perto de nós. O lugar que Abraão foi, não foi direcionado por Deus. Deus disse para ele que ele ficasse em Canaã, e ali ele ia cuidar dele. Deus não disse: vai ter uma fome, vai para o Egito, porque se fosse para ele, Deus tinha dito. Deus falava com Abraão, mas Abraão decide descer. Ele estava subindo para o Negueb e ele decide descer, no exemplo que todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, nós estamos descendo. Nós não estamos subindo para o alvo, nós estamos descendo e nos afastando da vontade do Senhor, que é soberana sobre a nossa vida e que é boa, perfeita e agradável. E ali ele comete um erro, omite que a sua esposa é sua esposa por medo. Quando o autor João, escrevendo a sua carta, ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Naquele momento, Abraão não sentiu o perfeito amor de Deus sobre ele, e ele temeu. E o fruto desse medo foi a mentira. Ele omitiu que Sarai era sua esposa por medo, porque teve medo, porque naquele momento ele não estava na direção de Deus, e como ele não estava na direção de Deus, ele não sentiu o perfeito amor de Deus, e isso gerou medo no seu coração. E eu quero que você lembre disso. Sempre que você for decidir, sempre que você for fazer, você busca ao Senhor. Tiago diz que seja para comprar, seja para vender, seja para ir para outra cidade, seja para ir para outro lugar, nós precisamos pedir a direção do Senhor. Então peça a direção de Deus, para que a sua atitude, para que a sua decisão não atinja outras pessoas. Todos ali foram atingidos por pragas, por pestes, por doenças, por causa de uma decisão errada de Abraão. E o versículo de número 20 diz: e Abraão
deu ordem aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam a ele e a sua mulher, e tudo que ele possuía. A Faraó disse, leva ele daqui, vai com ele, para que ele seja protegido. Mesmo assim, o cuidado do Senhor ainda estava sobre a vida de Abrão e Sarai. E eu quero parar aqui, para que esse vídeo não fique tão longo, mas nós vamos continuar em um próximo vídeo, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a vida desta mulher extraordinária, chamada Sarai, que tem depois o seu nome mudado para Sara. Essa mulher, que é uma das mais mencionadas nas Escrituras, é mencionada no Antigo e no Novo Testamento. Ela é mais mencionada até do que Maria, mãe de Jesus. É uma das mulheres mais mencionadas nas Escrituras. E uma das principais características desta mulher é que ela era uma esposa submissa, uma esposa que respeitava e honrava o seu marido, uma esposa que levantava o seu marido e uma mulher que não temia, porque conhecia a liderança do seu marido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração e que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. E vamos juntos aí nessa jornada para nós aprendermos sobre Sara, esta mulher extraordinária, para que nós mulheres possamos seguir o exemplo também desta mulher nos pontos bons e aprender nos pontos errados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa teu like aí no canal, compartilha com alguém, convida alguém para assistir com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai continuar falando. Me ajude aí a continuar levando a palavra de Deus. Fortaleça o canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus.